Vamos falar de eleições. Quem não vai estar, por exemplo, aqui em Blumenau para votar em outubro, vai poder pedir o voto em trânsito, numa nova modalidade aí de votação. E para responder, o voto em trânsito já tem alguns anos, mas não deixa de ser nova também, né? Tirar algumas dúvidas a respeito deste assunto. A gente está aqui com o Ricardo de Souza, que é chefe de cartório eleitoral aqui no nosso município de Blumenau. Para começar, Ricardo, primeiramente, boa tarde, né? Bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. O voto em trânsito pode ir para todas as cidades? Por exemplo, quem mora em Indaial, quem mora em Gaspar, Pomerode, Timbó, nossa região e outras cidades, pode pedir o voto em trânsito também ou não? Como é que funciona? Então, Rodrigo, o voto em trânsito é uma transferência temporária do eleitor. Aquele eleitor que já sabe que vai estar viajando e está em algum local no dia 2 de outubro do primeiro turno ou no segundo turno, dia 30 de outubro, ele pode se habilitar. Só que a cidade que vai receber o voto em trânsito somente são as capitais e os municípios com mais de 100 mil eleitores. No nosso estado, em Santa Catarina, são 11 municípios habilitados, aptos a receber eleitores para receber o voto em trânsito. Mas o eleitor pode se habilitar em qualquer cidade. Como no seu exemplo, em Gaspar, Timbó, o eleitor de lá pode procurar o seu cartório eleitoral da sua cidade para fazer a habilitação. Mas votar em trânsito é em qualquer lugar do país, nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Rio do Sul, por exemplo, não vai ter sessão para receber o voto em trânsito. Para receber o voto em trânsito, não, porque ele ainda não atingiu a marca de 100 mil eleitores. Mas os eleitores de Rio do Sul que sabem que vão viajar, por exemplo, pode estar aqui em Blumenau ou em qualquer outro lugar do país, ele pode procurar o cartório eleitoral de Rio do Sul, nesse exemplo, e fazer a sua habilitação para o voto em trânsito. Até quando isso, Ricardo? Agosto agora é o período, né? Começou dia 18 de julho e terá uma janela de 30 dias. Então, até 18 de agosto, o eleitor pode se habilitar. E nesse período, Rodrigo, ele pode tanto se habilitar, ele mudou os planos nesse período, ele pode ir lá fazer uma alteração e também pode fazer um cancelamento. Então, na janela até 18 de agosto, ele pode fazer qualquer modificação. Depois do dia 18, o eleitor que já se habilitou para votar em trânsito, se no dia da eleição ele já não vai viajar mais, ele estará no seu município de origem, ele não irá conseguir votar. Aí ele tem que justificar o voto. O voto em trânsito vota para todos os cargos ou só para presidente da República? É uma dúvida constante das pessoas aí, né, Ricardo? Sim, o voto em trânsito ele só acontece nas eleições gerais, de 4 em 4 anos, que o eleitor pode fazer essa habilitação. Se o eleitor se habilitar dentro do seu estado, dentro da sua unidade da federação, então o eleitor de Santa Catarina se habilitar em qualquer um desses 11 municípios, ele vai poder votar para todos os cargos: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Agora, se ele se habilitar para outro estado, ele só vai poder votar para presidente, porque é o único voto que ele é federal. Então, ele mudou o seu estado, ele só vai se habilitar para o cargo de presidente, só vai conseguir votar para presidente. Rapidinho para terminar, para a pessoa com deficiência, alguma orientação nessa reta final aí de mudanças, de cadastros antes lá do período eleitoral, Ricardo? Aquele eleitor que até o dia 4 de maio não conseguiu fazer a informação para a Justiça Eleitoral que tem alguma mobilidade reduzida, é uma oportunidade que ele tem para procurar o cartório eleitoral e fazer o requerimento. E aí o eleitor ele pode votar em qualquer sessão dentro do município. No voto em trânsito, em Blumenau, Rodrigo, somente a Escola Bom Jesus e o Senac estará apto para receber o eleitor. Mas a pessoa com deficiência pode votar em qualquer sessão eleitoral. Então ela já abrange... Tem que requerer isso na Justiça Eleitoral, tem que avisar até quando? Todo o requerimento ele é presencial, não tem pedido online. E ele pode procurar o cartório eleitoral também até o dia 18. Diferente do voto em trânsito normal, Rodrigo, que nem você perguntou para Timbó, a pessoa com deficiência, aí sim ela pode em qualquer município do país fazer a habilitação e em qualquer sessão eleitoral. Então, as pessoas da nossa região de Gaspar, Timbó, que tem uma mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, procure o cartório eleitoral da sua cidade e pode escolher a escola mais próxima da sua residência. Lembrando que é uma transferência temporária, passou a eleição, o eleitor retorna à sua sessão de origem. Importante, né, esses avisos, essas lembranças aqui do Ricardo, né, da Justiça Eleitoral aqui da nossa cidade, de Blumenau, né, Justiça Eleitoral brasileira. E aqui em Blumenau, lembrando, para receber o voto em trânsito será o Senac e o Bom Jesus, esses dois colégios eleitorais. Ricardo, obrigado. Uma próxima volta aqui para a gente conversar mais, porque são sempre importantes, úteis, né, as suas informações. Um abraço. Obrigado pela oportunidade de conversar com a nossa comunidade, Rodrigo.